Muito boa tarde, passam 11 minutos e meio das 7. Hoje o tema no Infinitus, ou os temas são a alegria, o prazer e o medo. Alice Marques, hoje anunciamos que o programa seria com os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes, e naturalmente são sempre convidados. Sim, é que hoje vamos poupar um bocadinho, porque 2 dos ouvintes decidiram vir até aqui. Portanto, e colocam as questões daqui. Exatamente. Para si que está em casa, ou no carro, ou onde quer que esteja, a ouvir o Infinitus, pode e deve participar. Os números são os habituais, o 256-336-187 e o 913-150-843. Estes temas, ou o tema aglutinado num tema, a alegria, o prazer e o medo, dá pano para mangas. Não é assim, Alice? Olá, boa tarde de novo. Sim, dá pano para mangas mesmo. E eu vou lançar o mote. Como o Diniz, à boa maneira do Diniz, dinisiana, com poesia. E vou falar... Isso é mais dionisíaca. Não é o Dionísio que eu saiba, mas é o Diniz, por isso é dinisiana. Vou lançar o mote exatamente com um poeta que eu gosto muito, que é bastante profundo e que se chama Khalil Gibran. Eu peguei no livro mais conhecido dele, que é o Profeta, e fui buscar 2 poemas. Um é a alegria e a tristeza, e só vou ler 2 estrofezinhas, e depois falarei do prazer. O medo vamos deixá-lo mais para o fim. O prazer que nos mete tanto medo, de verdade. E vão ver porquê. Diz o poeta que, quando estiverdes alegres, olhai para o fundo do vosso coração e vereis que aquilo que vos dá alegria não é senão aquilo que vos deu tristeza. Quando estiverdes tristes, olhai de novo para o vosso coração e vereis que realmente chorais por aquilo que antes vos tinha encantado. O poema continua, mas eu vou deixar que cada um o procure e leia o fim. E vou passar ao poema sobre o prazer. Então, um eremita que vinha à cidade uma vez por ano adiantou-se e disse: fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo: o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o florescer dos vossos desejos, mas não é o seu fruto. É um abismo que chama por um cume, mas não é abismo nem cume. É o enjaulado que ganha asas, mas não é o espaço que o rodeia. Sim, na verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E gostava de ouvir-vos cantá-la com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesseis o vosso coração no canto. Alguns dos vossos jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo e são julgados e castigados. Não gostaria de julgá-los nem castigá-los. Gostaria de vê-los investigar. Porque eles encontrarão o prazer, mas não sozinho. São 7 as suas irmãs, e a mais insignificante delas é mais formosa do que o prazer. Não ouvistes falar do homem que, ao cavar a terra em busca de raízes, encontrou um tesouro? E alguns dos vossos maiores recordam os prazeres com pena, como erros cometidos em estado de embriaguez. Mas a pena é o nublar do espírito e não o seu castigo. Deveriam recordar os prazeres com gratidão, como se fizessem a colheita do estio.
Contudo, se a pena os conforta, deixai-os lá confortar. Há entre vós alguns que nem são jovens para explorar, nem velhos para recordar. E no seu medo, pela busca e pela recordação, fogem de todos os prazeres, por temerem desatender o espírito ou ofendê-lo. Mas o seu prazer está na própria renúncia. E assim, também eles encontram um tesouro, embora cavem em busca de raízes com maus fermentos. Mas dizei-me, quem é que pode ofender o espírito? Ofenderá o roxinol, a quietação da noite, ou a libélula, as estrelas? E a vossa chama ou o vosso fumo pesarão sobre o vento? Julgais que o espírito é um lago tranquilo que podeis turvar com um cajado? A miúde, dizendo não ao prazer, mais não fazeis que armazenar o desejo nos esconderijos do vosso ser. Quem sabe se o que parece omitido hoje não espera apenas por amanhã. Até o vosso corpo conhece o seu património e as suas legítimas necessidades, e não será decepcionado. E o vosso corpo é a harpa da vossa alma, e compete-vos arrancar dela música melodiosa ou sons confusos. Agora perguntais no vosso coração: como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é bom? Ide aos vossos campos e aos vossos jardins, e aprendereis que o prazer da abelha é recolher o mel da flor. Mas também é prazer da flor ceder o seu mel à abelha. Porque para a abelha, uma flor é fonte de vida, e para a flor, uma abelha é mensageira do amor. E para ambas, abelha e flor, o dar e o receber o prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, nos vossos prazeres, sede como as flores e as abelhas. E assim falamos de prazer. Não é uma emissão especial do Correr das Águas, é o Infinitos, sempre, como sempre, à quinta-feira, neste horário, entre as 7 e as 8 da tarde. Khalil Gibran, quem é? É um poeta cristão, embora seja de origem árabe. É um poeta que é bastante conhecido, tem muitos livros, tem dois que são muito conhecidos, que é o Jardim do Profeta também, e o Louco. Ambos têm poemas maravilhosos, mas ele é alguém que escreveu muitos livros. O Profeta é o mais conhecido. É o mais conhecido. E tem muitas lições que podemos refletir sobre ele. É muito importante este livro. E como de vez em quando eu trago um livro para aqui que recomendo, este é um dos livros que eu recomendo mesmo, porque vale a pena lê-lo. E, sobretudo, vale a pena meditar sobre ele. Ainda há dias estive com esse livro na mão, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, portanto, quem estiver a ouvir-nos e caso não possa despender de dinheiro para o comprar, pode sempre dirigir-se à biblioteca. Sim, e se for preciso eu envio eu tenho em formato eletrónico, posso enviar a quem necessitar dele. Basta dizer aqui para a rádio ou pedir-me via net que eu envio o livro com todo prazer. Não precisam de gastar dinheiro se não o tiverem. Se não, vamos ajudar, porque também é necessário o autor, que acho que já partiu, mas é necessário as editoras viverem. Portanto, fica aqui o apelo também. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Já estamos no tema, Alice. A fundo mesmo, e dissecar um pouco o que é a alegria, o que é o prazer e o que é o medo. Portanto, e quem estiver a ouvir já sabe que pode ligar. Pode e deve ligar para os números habituais 256 336 187 e 913 150 843. Todos nós sentimos alegria. Embora nos tempos que corram, muitos de nós
creiam que seja impossível expressar essa alegria. O que mais se vê nos tempos que correm é a depressão, é os estados depressivos, é a perda da esperança no futuro, é a perda da crença no poder instituído, isto é, na sociedade, no governo, nos médicos, em quem está ao nosso lado, nas nossas próprias crenças. Acho que estamos a viver um momento de tristeza profunda, que é o contrário da alegria. E todos nós fomos educados em algumas crenças. E uma delas é que o prazer é algo que é proibido. E é tabu falar sobre isso. Para mim, o prazer e a alegria andam de mãos dadas. Prazer, como diz o profeta, é uma canção de liberdade, embora não seja a liberdade. Mas é o cântico da liberdade. E todos nós temos o direito a esse cântico. O prazer, quando se fala em prazer, quase todos nós vamos pensar no prazer sexual. Falaremos de sexo aqui, talvez posteriormente, mas por enquanto falemos do prazer, que é o prazer de viver, é o prazer de comer, é o prazer de estarmos aqui, como temos os nossos dois convidados, ouvintes, que estão aqui connosco, que é a Fátima Vidal, e levanto o véu, e o Ernesto Silva, que normalmente participam, o Ernesto costuma participar, muitas vezes, por telefone. Olá. Infelizmente, olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como eu estava a dizer, é um prazer real e profundo ter aqui estas pessoas. É um prazer real e profundo estar aqui na rádio. Todos nós podemos ter o prazer de viver, o prazer de fazer qualquer coisa, por muito insignificante que ela nos pareça, ter alegria nisso. Diz o poeta que o prazer é o enjaulado que ganha asas. É maravilhoso isto. Todos nós estamos a cortar as nossas asas, e estamos a cortar as asas muitas vezes a nós mesmos, sem ser aos outros, cortamos-las a nós. É ou não é verdade? Pois. Eu não sinto bem isso. O que é que sente, Fátima? Eu sinto é que às vezes os outros me querem cortar as asas para eu voar, que é diferente. Ninguém nos corta as asas. É uma ilusão. Mas tentam de cortar. Eu não digo que cortem, tentam cortar. E às vezes nós estamos nisso, estamos nessa. Querem-nos cortar as asas para eu voar. Eu acho que é uma ilusão muitas vezes, e perdão, Fátima, sei que não é o seu caso, mas estou a falar para todos aqueles que se sentem com as asas cortadas. Sei que a Fátima não se deixa cortar as asas e ela faz essa escolha. Muitas vezes tentam cortar-nos as asas, como diz a Fátima, e nós deixamos. Não se esqueça, não há raiz que corte, não há machado que corte, raiz ao pensamento. É uma verdade. E eu, a semana passada, estava afónico e de alguma maneira vou recuar um bocadinho, só ali se me permitir, sobre o tema que discutiram-se da cura, se a doença tem cura. Se a cura existe. Se a cura existe. E eu pensei no assunto e não vou roubar muito tempo, só vou expor aquilo que eu queria ter posto. Acho que temos que dividir em duas partes. Temos a parte material corporal e a parte espiritual. Para quem não acredita na parte espiritual ou no espírito ou no além, o assunto está resolvido. Para quem acredita nas duas partes, eu penso que o corpo, quando nasce o nosso corpo, nasce como virgem, como perfeito. A partir daí entra na imperfeição. Portanto, é uma espécie de ver um descer e um subir. Portanto, a parte corporal não tem cura. A tendência é piorar. Agora, é evidente que
tem arranjos. Se nós temos um problema cardíaco, vamos ao especialista e ele dá-lhe um jeitinho. Se temos uma dor de cabeça, tomamos um comprimido, mas as células ficam com aquela dor e aquela doença. Portanto, não há cura, há um arranjo. Enquanto a outra parte, a espiritual, sim, essa tem que subir, tem que se curar até atingir a perfeição. Portanto, isto vem um bocadinho no tema de hoje, desta alegria, porque eu acho que falámos muito da tristeza e por razões várias estamos sempre a pensar nela. Quando temos é que viver a alegria, e aqui insere-se um pouco naquilo que nós temos falado e andamos a procurar, que é chamada meditação ou interiorização. Quando nos absorvemos com a natureza, com as flores, com as abelhas, com o nascer do sol, com o pôr do sol, com a chuva, com o frio, com o calor, nós acho que deveríamos todos sentir uma alegria. Portanto, o nosso estado de espírito, se fosse de paz, era de alegria. Infelizmente, se calhar não é esse estado normal. E por mim falo que muitas vezes não é, e é com aquilo que devia ser momento de alegria, passa a ser um momento de tristeza e da... Como diz vou interromper, como diz o poeta, quanto mais funda a dor escavar no vosso ser, mais alegria caberá em vós. Muitas vezes, e não vamos falar da cura porque foi o programa anterior, embora possamos retomá-lo, não digo que não, no futuro vamos retomá-lo, porque o Ernesto tem razão, muita coisa ficou ainda por dizer. Muita coisa. Não, o grande problema é que não se tomou nenhuma decisão. Isso é que nós estamos sempre ali a moer, e não chegamos à conclusão se há cura ou se não há. Isso será para um próximo programa. Está bem, mas eu tinha que falar. Atualmente estamos a falar na alegria e na tristeza. Estava a falar. Sim, teremos que falar porque nós não somos como os políticos. Isso é uma doença, desculpem os políticos, mas somos governados por eles, mas pessoalmente política para mim devia ser uma disciplina nobre, de pessoas íntegras e de pessoas honestas. Isso bem devia. E neste momento não vou meter-me em política, não é esse o objetivo do programa, nem o meu nesta vida. Felizmente. E hoje falamos de alegria e de tristeza. Alegria, tristeza, prazer e medo. Tudo está ligado. Como dissemos no início, o medo é algo que cada vez mais é como um fantasma que cada vez mais nos assombra. Temos medo de tudo. Neste momento temos medo de tudo. Temos medo de estar felizes, porque pode vir a tristeza. Pode vir, podemos cair no desemprego, podemos ficar doentes, pode haver o fantasma do cancro. Há tantos fantasmas que nos assombram. Podemos ser assaltados, pode haver um roubo, podemos cair na rua. Há tanta coisa que nos assombra neste momento. E basta ligar a televisão e o que nos assalta, e digo bem assalta, é mesmo as tristes notícias, é tudo o que é mau. Se vocês repararem, os filmes são de violência, as novelas cada vez mais são de violência, só vemos coisas que nos deprimem. Olha, se isso não será propositado? Eu não queria responder muito, mas... Pois, eu percebo, mas há quem defenda esta espécie a teoria da conspiração. Exatamente, porque será tudo propositado com intenções claras, não é? Mas com que terrorizar. Agora... Espera aí, com que finalidade? Eu só estou a perguntar. Só estou a perguntar. Não vamos falar de teorias da conspiração porque íamos cavar muito fundo. Muito fundo. E hoje o tema é outro. Não vamos perder-nos. Não. Ok. Vamos falar da alegria. Peço desculpa, Ernesto, peço desculpa. Vamos falar da alegria. Mas se agora a oportunidade de responder-lhe. Vamos falar da alegria. Sim, porque... E também do medo. E do medo. De qualquer forma, como eu estava a dizer, somos assaltados sempre, a todo momento, por factos escabrosos, factos que nos ferem a sensibilidade e que nos põem num determinado estado. E nós deixamos, como diz a Fátima muito bem, tentam cortar-nos as asas. Mas não se esqueçam de uma coisa, nós é que deixamos.
Diz o poeta: mas dizei-me, quem é que pode ofender o espírito? Ninguém pode ofender o espírito. Nós somos livres de aceitar essa entrada, esse assalto, ou simplesmente recusá-lo. Nós podemos dizer, como diz a Fátima: tentam cortar-me as asas, mas eu não deixo. Nós podemos não deixar. Nós podemos deixar de ter medo. Nós podemos fazer face a isso tudo. Depende, é escolha nossa. Se alguém nos ofende, é escolha nossa aceitar ou não a ofensa. É escolha nossa ver, ou melhor, sentir que aquilo que passa na televisão nos atinge ou não. Nós podemos dizer, mas no mundo não há só guerras. Pois, nós até temos a possibilidade de não vermos televisão. Eu uso muito essa alternativa. Vejo rodapés para estar atualizada nos telejornais e mais nada. Porque os telejornais, de facto, os serviços noticiosos são de facto tremendos. Aí é que há a teoria da conspiração, pode acreditar. Pois, era nesse sentido que falamos. Pode acreditar. Porque acontecem coisas boas também, e praticamente nunca são anunciadas. Há grandes heróis neste momento. E o que é que nós vemos? São factos que podem ser importantes para as pessoas que os vivem, mas a nível de um país são divulgados como se fossem um grande acontecimento e dizem respeito a duas ou três pessoas, mas são importantes porque vão ferir, são sensacionalistas e nós deixamos-nos atingir por isso, porque houve um acidente e morreram 2 pessoas. Por amor de Deus, quantos acidentes não há em que morre tanta gente? Mas o que acontece, entre aspas, não é? É aquilo que a comunicação social noticia. E porquê é que ela noticia? Porque nós deixamos e damos importância. Reparem uma coisa. Porquê é que existe a comunicação social? Porquê é que existe uma rádio como a Rádio Clube da Feira? Porque há ouvintes. Se deixar de haver ouvintes, a rádio não tem razão. Automaticamente deixa de existir. Eles não vão lá com notícias boas, eles vão lá com palitos que anda 34 dias fugido e anda o exército atrás dele e não apanha. Quer dizer, estas coisas é que são importantes, são sensacionais. Mas há notícias como, por exemplo, ontem ouvi um pouco esta triste saga interminável que são os africanos que tentam entrar na Europa. Sim, porque será que acontecem essas situações? A África está esquecida, pelo menos nunca há notícias da África, ou há muito poucas. Está esquecida como está a América do Sul. Mas a fome e a miséria continua. Há fome e miséria em todo o mundo. Há fome e miséria neste país que se chama Portugal. Há miséria em todo o mundo. Mas eu quero dizer, aqui nesta parte, é uma triste notícia, mas poderá ajudar, penso eu. Imigração, não é? Será que ajuda? Poderá ajudar. Será que ajuda, Dinis? Ou vai chamar a atenção para isso e esquecer o que se passa aqui, em que há tantos refugiados, entre aspas? Há gente aqui a sofrer, a morrer de fome. E pessoas que nos acotovelam todos os dias na rua e que nós não vemos e que não têm para onde ir. A África está esquecida, está, mas há tanta coisa que está esquecida. Reparem, eu não sou contra como é que eu vou dizer, os refugiados, os que saem de África. Pelo contrário, eu sei a miséria, que eu conheço a miséria em África, mas começo a conhecer a miséria neste país também. E sei que há miséria na América, na América do Sul. Eu sei que há miséria em todo o mundo. Há miséria na antiga Rússia, há miséria nos países de leste. Grande miséria. Há miséria em todo o mundo. Há miséria na América. Nós estamos a viver acima das possibilidades da terra. Cá. Como é que eu vou dar de comer ao meu vizinho se na minha casa passar fome? Ninguém olha para a nossa casa. Nós temos que primeiro olhar para a nossa casa para ver como é que podemos ajudar então os outros. Agora, num país como Portugal, vai chocar mais, embora haja miséria aqui, vai chocar muito mais falar desses acontecimentos. É lógico que vai, e vai nos fazer esquecer o que se passa aqui, o que se passa com o vizinho. É bem grave.
Então, e como é que podemos abstrair-nos então, ou não permitir que nos cortem essas asas? Não nos imiscuirmos, no fundo, nesta espiral. Temos que nos imiscuir conscientemente e fazer uma escolha. Nós podemos, primeiro, mudar a nossa forma de pensar. Temos de começar a ver, independentemente da comunicação social, ver com os nossos olhos, analisar com o nosso coração. Nós esquecemos tantas vezes o coração. Com o que é que vemos? Com os olhos. Ouvimos o que nos dizem e aceitamos sem questionar, sem nos perguntarmos, mas isto é importante? Será que não há mais coisas que se passam? Fala-se, por exemplo, nesses casos da África, fala-se tantas vezes em casos, guerras que se passam e que a comunicação social nos transmite como sendo o fim e não sei quê, não sei quanto. E há pessoas que estiveram exatamente nesses países e não é nada disso que a comunicação social nos passa. Há muitas outras coisas que estão para além daquilo que nos é passado pela imagem e pelo som. Portanto, a nós de fazermos a escolha. No dia em que todos nós abrirmos os olhos e os ouvidos, de certeza que vamos viver com mais alegria, com menos medo e muito mais prazer. Sem dúvida. Mas para isso temos de cortar e modificar muitas das nossas atitudes. Sem dúvida nenhuma. Alice há pouco usou uma expressão que é que estamos a viver, nós, planeta, acima das nossas possibilidades. Sim. O planeta Terra há muito que esgotou as suas... como é que eu vou dizer? É que só me lembro da palavra francesa. A ressource, portanto, exatamente as suas defesas e o que nos permite as capacidades de alimentar a quantidade de seres vivos que estão na Terra, estão a viver sobre a Terra. Portanto, a própria Terra não pode, o planeta não tem alimentação, água, para... não tem recursos. É isso mesmo, é os recursos. Não tem recursos para alimentar os habitantes sobre a Terra. Está à conta do futuro já. Alice falou em francês, por falar em francês, um senhor francês de nome Jean-Marie Le Pen disse ontem que era fácil resolver o problema, ou que se podia resolver esse problema, que era através do ébola, que é uma epidemia. Já foi assim que foi criado o SIDA, agora criou-se o ébola, portanto... Olha, uma das coisas que seria muito importante era senhores como Le Pen, esse senhor é extremista de direita, na vez de darem tantos... E se fosse de esquerda daria no mesmo? Daria isto tudo que é extremismo. Na vez de a televisão e todos os mídias, todos os meios de comunicação, na vez de darem tanto ênfase a factos de importância menor e que sejam sensacionalistas, começassem a divulgar as descobertas que são feitas, começassem a falar de coisas mais sérias que nos interessam mais profundamente. Por exemplo, falar-nos porque é que existe o SIDA, porque é que existe o ébola, porque é que as pessoas estão a cair doentes, das experiências que se fazem, tanto no bom sentido como no mau. Como sair da situação em que a humanidade está. Começar a dar-nos um ponto de vista talvez mais positivo e menos, como é que eu vou explicar, menos facilitista, porque estamos a viver uma época em que nos meteram na cabeça que tudo é fácil. Basta, por exemplo, pensarmos que vamos ser ricos e vamos ser ricos. O Segredo, esse livro que teve tanto sucesso. Alice, mas muitas dessas experiências que estão a ser feitas são escondidas. Por isso deviam vir a lume. E respondendo ali ao Diniz, a pergunta não é pergunta, é um facto. Porque é que o Sr. Le Pen, dizendo o que diz, provavelmente vai ganhar as eleições em França.
que consequência é que isto vai ter? Porque a seguir vai todo o resto, a extrema-direita. E, portanto, lá estamos nós a caminhar para aquilo que seria... Não é político o programa. Não tem nada a ver com política, Alice. Não tem nada a ver com política. Pronto. Tem a ver com os extremismos que nos vão levar... Ernesto, o nosso programa, eu peço desculpa, mas o nosso programa está fechado à política. Pronto. Antes de fechar, Política e futebol. antes de fechar eu só vou dizer que o príncipe Carlos de Inglaterra comparou o Sr. Vladimir Putin ao Hitler, ao Adolf Hitler. Não sei se isto poderá pronunciar. Isto a dar uma bronca. Vamos falar daquilo que é o objetivo do programa, Alegria que e é tristeza, alegria. o medo. Estamos A entrar, e está-se a ver aqui no programa, tudo aquilo que nos... como é que é dizer? Que os nossos fantasmas que nós permitimos, que nos assombram. Nós vamos permitir. Estamos a falar de assuntos que são muito mais abrangentes. Caímos na política. Exatamente porque são eles que nos governam a mente. E eu acho que temos de sair desta forma de pensamento. Sim, existe a política. Sim, somos cidadãos que temos deveres. É verdade. Olha, mas o modelo humano, na minha perspectiva, e penso também na da Alice e do Ernesto e da Fátima, não sei, é Jesus. Ora, há quem defenda que Jesus era um político, a sua ação era política. Vamos ver o contexto político em que viveu Jesus. Eu essa não alinho. Vamos ver o contexto político. Sim, mas todos para todo feitiço. O contexto político em que viveu Jesus. E aqui o programa está mais ligado à saúde e não à política ou a quem era Jesus enquanto homem. Porque temos o Jesus histórico e temos o Jesus mestre espiritual. São dois aspectos diferentes. Que nos deu grandes lições sobre os temas que estamos a desenvolver hoje, sobre a alegria, o prazer e o medo. Exatamente. Jesus defendeu a alegria. Ele falava muito na alegria. E a alegria é um método curador. Cada vez mais é necessário a alegria. E cada vez mais nos tentam tirar a alegria. A alegria cura. O medo assombra. A alegria cura. Jesus foi um grande curador. Ele era um homem alegre. Por isso, não vamos falar aqui nem de Jesus enquanto homem político, ou melhor, o homem histórico, porque ele não quis nada com a política. Ele saiu da política, embora o tentassem desviar. Ele fazia parte realmente de um grupo político, mas ele nunca falou em termos políticos. E tentaram, como é que eu vou dizer, fazê-lo baixar ao nível político. Ele sempre se absteve. Foi um grande político, mas um político espiritual. E este político, com muitas aspas. E a grande política de Jesus era o amor. Era grande política. O amor, a alegria, está tudo ligado. E na continuação dele temos a forte frase de João Paulo II: não tenhas medo. É uma das frases chaves de João Paulo II. Mas todos nós temos medo. Ele apercebeu-se que estamos a viver. Não tenhas medo. Ele apercebeu-se do que nós estamos a viver. Mas todos nós, neste momento, estamos com um medo enorme. E há estudos científicos que estão a estudar medo. A doutora Daniela Fontes publicou no Facebook dela, que eu por acaso roubei, partilhei com o meu Facebook, como é que eu vou dizer, uma intervenção do autor de Conversas com Deus, exatamente sobre o medo. Realmente o medo está-nos a assombrar. Alguém que não tenha medo? Uau. Há pessoas que não têm medo. São raras, porque o medo é, talvez, como alguém disse, um filósofo disse, o medo é que é o pecado original. Mas nós podemos ultrapassar o medo quando olhamos de frente às coisas, quando sentimos a alegria, deixamos aflorar a alegria, quando vivemos na alegria, no pensamento positivo, porque o pensamento é muito importante. É pelo pensamento que nós vivemos. É a nossa grande consciência, o pensamento.
Portanto, se nós vivemos na tristeza, que é o contrário da alegria, se vivemos no medo, que é o contrário da liberdade, e se vivemos na atrofia, vou-lhe chamar atrofia, que é o contrário do prazer, então somos uns seres que estamos a falhar a nossa missão nesta vida. A missão nesta vida é ser feliz. É que eu pensei que não havia nenhum humano que não tivesse medo. Algum medo, algum... A gente pode querer não ter medo, mas há sempre alguém que nos faz medo. Há sempre alguém que, quando vê uma pessoa feliz, tem medo dessa felicidade. Tem. Pois, mas e outros se evocam, és feliz demais, não podes ser. Inveja, por exemplo. Não podes ser assim tão feliz porque eu não sou, também não podes ser. Também há o feedback. E a minha pergunta, há alguém que não tenha medo? A Alice diz que sim, e eu acredito, embora eu não conheça ninguém. Pois, eu não acredito, mas enfim. Até porque para mim a alegria são momentos. É um momento alegre estar aqui a confraternizar convosco. Não deveria ser o estado em vez de ser um momento? Mas deveria, mas para mim não é. Estamos todos a caminho. O importante é que tenhamos consciência de que a alegria pode fazer parte da nossa vida. Exatamente, e tem que fazer, senão, credo, morremos mais depressa. E dar-nos passos para essa alegria. As pessoas depressivas e tristes morrem mais depressa, tristeza, não vivem. Agora, isto é como tudo. O medo tem momentos maiores, a alegria também é um momento. Dizemos nós, devia ser ser constante. Devia ser a nossa forma de estar. A nossa vida. Mas se devia ser constante, porque é que a Fátima diz que tem saudades da sua mãe, que faleceu. Que tem nada a ver com isso. Isso ter saudade é outra. Não é tristeza? Não, já não é. Já foi. Já foi, agora não. Agora não é alegria. Não é alegria, mas também não é tristeza. Vive bem já com o facto. Eu agora sei que deve estar muito bem, muito melhor do que eu. Eu tenho saudades, que é diferente. Saudade da pessoa física. Porque tristeza dela ter partido já não tenho. Tenho a palavra que o português usa e mais ninguém. Saudade. Da sua presença física, então, da sua mão amiga a tocar-me. Quando vai ao cemitério, se lembra da sua mãe, não... Raramente vou porque ela não está lá. Pronto, ok, mas quem estiver e vai a um cemitério num dia 1 de novembro ou coisa do género, o que é que sente nesse dia? Será prazer? Alegria? Não vou no dia 1 de novembro, eu não vou fazer fretes a ninguém por flores quando não devo. No outro dia qualquer que ela não está lá, mas se estivesse, qual era a sensação que tinha? Se eu lá fosse, quando vou ao cemitério só para dar uma limpezazita aqui para ter uma aparênciazinha, não, a minha mãe não está ali, não sinto, não. É indiferente. É uma paz. E também não há mal nenhum em homenagear os nossos antepassados mas eu homenageio todos os dias ao pensar neles e nos momentos bons que eles me deram. Agora, ir para o cemitério, se calhar sou capaz de não aparecer lá o ano todo e depois veio o dia X ou Y, vou gastar uma fortuna em flores e mais não sei o quê, mais não sei o quê, ou se calhar tratei-os mal em vida e agora vou para ali fazer o quê? Hipocrisia? Não. Eu sei que os meus estão muito bem, não é ali, é noutro sítio, portanto o cemitério a mim nem me diz nada. De qualquer forma... Peço desculpa se estou a chocar alguém, mas é a minha maneira de pensar. Uma vez perguntaram-me qual era o local de paz onde eu tinha estado, onde eu estivesse estado, e que me trouxe essa sensação de plenitude e de paz. Por mais incrível que pareça, esse local de paz para mim foi um cemitério muito longe, perto de um templo à deusa mãe de há 5.000 anos. Era rodeado, era um local paradisíaco, era um cemitério, atenção. Havia árvores com passarinhos verdes, azuis, amarelos. Flores. Era um país, portanto, um país em África. Pode dizer, Alice, está a dar tantas voltas e pelo menos está a arder. Entre as campas que eram apenas pedras no chão, o chão não tinha relva, o país era quente, não tinha relva, e ali era uma paz
indescritível. E era um cemitério. É aquela paz que a gente sente quando está num sítio bonito, com muitas árvores, um silêncio. O silêncio, a paz, é bom. É bom, está próximo da alegria, da liberdade. Exato. Essa paz é uma sensação de liberdade muito grande. Somos como os passarinhos. Em que nem há morte, nem há vida. Nem há quem, nem há além. É estar ali naquele momento. Sente-se essa plenitude que não se descreve. É alegria, não há medo. Não há medo nenhum. É apenas estar ali. É ser, naquele momento, é o ser com um S grande, isto é, estamos completos, plenos. E eu tive a sorte de, nesse local, ter acesso a este momento. Cemitério e viver essa experiência. Mas uma pessoa com depressão, com uma doença grave, com dores, com sofrimento, pode ter acesso. Está alegre. Pode. Conheci e continuo a conhecer pessoas que com doenças graves, muito próximas da partida, continuam a estar alegres. Uma família que esteja desempregada, a passar fome, está alegre? Pode não estar triste, sim. Pode. Como lhe disse, na minha vida conheci muita gente, muito discretos, muitas formas de estar em muitos lados, e há pessoas, sim, que a passarem com todas as carências possíveis e imaginárias que nós possamos imaginar, são pessoas que são alegres, conseguem viver a vida. Mas a Alice está-me a apresentar casos que eu penso que são extraordinários, mas eu refiro-me ao comum dos mortais. Estou a falar de gente comum. Por isso é que eu falo, e a introdução que fizemos no programa, em que na nossa sociedade aqui, e falamos da África, eu estou a falar de África, experiências que eu tive em África. Em África conheci uma família que viviam numa cabana, uma cubata enorme, pequenina, desculpem, redonda. Eles deviam ser uns 20 e tais, porque lá as famílias são grandes e é uma comunidade, uma família é uma comunidade, e dormiam dentro daquele espaço. Eles viviam na natureza. O que eles vestiam era roupas, sim, não era bem uma tanguita, mas eram roupas ocidentais, porque eram dadas, mas não tinham guarda-fatos, não tinham... Tinha um animal a pastar magríssimo e viviam de raízes e quase nada. E eles tinham alegria. Eles tinham uma alegria que nós esquecemos como era. Nem as crianças. Estávamos no centro, o caminho da montanha, a falar com outra pessoa que também viajou por estas terras. E dizíamos, ambos tivemos a mesma experiência. As crianças lá, sujas, rotas, com poucas coisas para comerem, muito pouca alimentação, tinham uma alegria no olhar que as nossas crianças, que têm tudo, não têm. Alice, mas voltando agora ao aqui e agora, deste país, ok, nos outros eu posso bem com eles, como é que vamos dizer a essas pessoas que estão a passar mal que têm que ser alegres, que devem ser alegres? Não têm que ser, só têm que mudar o ponto de perspectiva. A perspectiva, nós vivemos para as coisas exteriores e somos estéreis, somos vazios no interior. Nós somos felizes porque se tivermos isto, aquilo, aquele outro e o outro e mais aquilo, e um carro e uma casa e não, mas eu pergunto as coisas básicas, que não têm emprego, que não têm que comer, que... As coisas básicas, não estou a pedir essas coisas maiores, carros, casas, etc. Aquilo que é básico, que as pessoas não têm. Como é que a pessoa vai ser feliz? Mas os nossos avós eram felizes e não tinham nada disso. Tinham os campos, tinham... Exatamente, tinham os campos. Trabalho. Tinham comida. Levantavam-se. Tinham comida e tinham uma casinha. Levantavam-se e deitavam-se. E como é que eles tinham comida? Porque iam trabalhar para os campos. Os nossos campos estão Não havia dinheiro. Não. Pouco. E viviam. E eu tenho a certeza que eles eram felizes.
Nós agora Fátima, e porquê é que esses avós felizes depois queriam mandar os filhos para a universidade, para ser doutores? Nem todos. Os que podiam. Nem todos. Está a ver como eles estavam a tentar dar a volta. Mas só tinha essa ideia, já quem começava a ter dinheiro, porque só podiam os que tinham Pois, dinheiro. porque é tal se aquilo podemos chamar uma classe média alta, porque os pobres não tinham possibilidades de pôr um filho a estudar. Vontade teriam. É que isto fala-se muito bem, mas depois quando chegamos à prática, você não tem filhos. Mas se tivesse, você o que é que gostaria para eles? Era o melhor, procurava o melhor. E o que é o melhor? Ser. Vamos ver uma coisa. Nós, no nosso ponto de vista, o melhor é tudo o que é ter uma educação porque se foi à faculdade. Há pessoas na universidade da vida, como é que costuma chamar-se, têm muito mais educação e têm muito mais cultura de muitos doutores com canudo. Portanto, estamos a viver no parecer. E no querer ser igual aos outros. É apenas no parecer. Uma criança é mais feliz a brincar na rua do que estar num computador, para mim. Estamos a chegar ao fim. É verdade. Ainda há bocado falávamos de cemitérios e eu não ia acrescentar toda uma indústria onde também e isto sem pretender estragar o negócio de alguém. Isto foi um momento de felicidade, correu sem dar conta. Mas é também onde também muita gente tem um espaço ali para mostrar a sua importância ou a sua aparente importância, que é o poder do dinheiro, com jazigos caríssimos. Mas enfim. Mas isso é fachada. O problema da alegria é algo e da tristeza é algo de... A alegria, o prazer e o medo. Alice, nós estamos já no final do Infinitos. Perdemos-nos um pouco, ou talvez não. Sim, perdemos muito. Voltaremos ao tema, com certeza. Vou pedir à Fátima se tem alguma coisa a dizer, se quer acrescentar. Não. Estive alegre neste momento. Tive um momento de alegria por estarmos todos juntos e partilharmos estas ideias. Estou um bocadinho triste porque os ouvintes não participaram connosco. Têm que participar mais, têm que nos fazer perguntas, dar as suas opiniões. Os protestantes são aqui, como é que queriam que eles participassem? Por favor, interajam connosco para não nos sentirmos tão sós. E talvez o programa não seja de interesse maior, que permita uma intervenção. Ela é tão interessante, é preciso as pessoas pararem para ouvir. Ernesto. Eu acho que já disse tudo, não é? Eu ando à procura da alegria, mas se calhar a maior parte do tempo encontro a tristeza. Mas procuro a alegria e espero que toda a gente procure. Tini, esquece de despedir porque eu vou deixar uma mensagem diferente. Pois espero. Vão, exatamente. Sem medo, quero assumir que foi um prazer e uma alegria ter estado no Infinitos com a Alice Marques e hoje com o Ernesto Silva e a Fátima Vidal e também sabendo muitos ouvintes, aliás há um outro que vai enviando uma mensagem, mas gostaríamos mais da participação de viva voz. A sugestão está dada. Exatamente. Pronto, e prometemos voltar na próxima quinta-feira sem medo, com prazer e com toda a alegria, não é assim, Alice? É verdade. Obrigada, Inês. Obrigada pela presença, pela palavra. Que também queria agradecer à Fátima e ao Ernesto e a todos os nossos ouvintes que estiveram connosco de uma forma ou de outra. Realmente seria importante a participação. É bom ouvir as vozes, é bom sentir o que o outro está do outro lado e se estamos a agradar ou não. Para nós também serve de aferição. E eu vou terminar não com palavras minhas,